Nasci em 1972, em uma cidade pequena do interior de São Paulo. Quando eu tinha 1 ano de idade, minha mãe ficou doente da tireoide. Ela teve que ir para São Paulo fazer um tratamento. Foram 6 meses. Ao retornar para casa, meu pai estava com outra mulher dentro de casa. A partir daí, minha mãe retornou para São Paulo e assim se separando do meu pai. E assim a nossa história se desenrolou na cidade de São Bernardo do Campo. Minha mãe já tinha enfrentado algumas coisas na vida, tipo, a mãe dela morreu quando ela ainda era criança. Seu pai biológico entregou a sua tia para ser criada por ela. Agora ela está enfrentando mais um embate da vida: criar um filho sozinha. Mas ela era forte, tinha saúde. Mesmo morando de favor na casa dos outros, ela foi à luta, trabalhar nas metalúrgicas de São Bernardo. E o tempo passou. E algo que me lembro, que marcou minha infância, foi que sofri muito a falta do meu pai. Eu era muito tímido e já era uma criança muito triste. Devido ao trabalho da minha mãe, tínhamos pouco contato. Na época, ela não percebeu que eu precisava de mais atenção. Na adolescência, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com outros jovens devido à minha timidez. Parece uma coisa boba, mas para o adolescente, se você não consegue fazer parte do grupo, você fica isolado. Colocavam um apelido em mim na escola. Eu precisava desabafar com alguém, mas não tinha ninguém. Aos 14 anos, comecei a sair com os amigos pelas festinhas de aniversário na favela onde morávamos. Foi aí que me apresentaram a bebida. Achei legal aquela experiência. A timidez foi embora e festejei a noite inteira. A partir daí, não perdia mais as festinhas. Eu não percebia, mas eu comecei a encurtar os dias que eu tinha que esperar para ter contato com o álcool. Comecei a beber nos dias de semana também, escondido da minha mãe. Aos 15 anos, já bebendo e fumando cigarro, alguém me apresentou a maconha. Minha mãe já estava sabendo da bebida e do cigarro, mas não sabia da maconha. Mas ela achava que era só a fase da adolescência. Isto logo ia passar. Mas o que ela não sabia é que, infelizmente, era o prenúncio para uma vida devastada pelo vício. Já estava muito envolvido com tudo. As amizades que agora eu tinha era tudo usuário de drogas. E na noitada rolava de tudo. E como um abismo chama outro abismo, cada vez mais envolvido em experiências mais pesadas. Era a década de 80. A epidemia na periferia era drogas injetáveis, cocaína na veia. Eu via como meus amigos ficavam
quando injetavam na veia. Eu não tive coragem, por isso eu preferi só cheirar. Cocaína aspirada pelo nariz e em contato com o sangue, em poucos minutos eu sentia os efeitos ilusórios daquela droga. Já tinha abandonado os estudos, não tinha projeto e nem sonhos. Só pensava em drogas. Aquilo já fazia parte da minha vida. Tudo que eu fazia, a finalidade era para droga. Foi aí que comecei a perder o controle de tudo. Minha mãe notou que estava sumindo alguns pequenos objetos de casa. Não tinha como negar mais. Agora a realidade era que eu era um dependente químico. Minha mãe entra em desespero sem saber o que fazer. Mas agora não adianta mais conselhos nem apelo emocional. Eu estava muito envolvido. Quando uma noite fui buscar drogas em uma favela de São Paulo, chamada Favela da Ilha. Fui buscar cocaína, aí não tinha, me apresentaram crack. Foi no início dos anos 90, quando começou a epidemia do crack. Fumei aquela pedra de crack, foi dependência a primeira tragada. O que vem a seguir na minha vida é devastador. O que as outras drogas estavam há anos causando na minha vida, o crack vai fazer em poucos meses. O crack causa uma compulsão terrível na vida do usuário. É um desligamento total desta terra. Nesta época eu estava tentando me manter em um emprego. Em poucos meses pedi a conta do emprego e peguei o dinheiro e fumei todo de crack. Quando não tinha mais dinheiro, comecei a vender tudo que era meu: som, TV, roupas, tênis. Nada importava para mim mais do que o crack. Minha mãe trabalhava e todo dia, quando chegava em casa, ela via que estava faltando alguma coisa. Foi isso que aconteceu. Comecei a vender tudo de dentro de casa: ferro de passar, liquidificador, relógio de parede, jogos de copo, talheres, edredom, roupas. Até a saia da minha mãe eu vendi para comprar crack. Desencadeou em mim um estágio de destruição. Agora eu usava não mais pelo prazer, e sim para aliviar a dor que eu sentia. Comecei a vender os objetos maiores de dentro de casa, da geladeira até o fogão, os botijões de gás. Toda semana vendia um botijão de gás. Os botijões eram correntados na parede. Eu passava horas e horas serrando aquela corrente para trocar aquele botijão por uma pedra de crack. Quando não tinha mais nada, comecei a fazer dívida com os traficantes. Toda semana era uma dívida com o traficante. A minha mãe, com dó de mim, com medo dos traficantes me matarem, ela fazia empréstimo nos bancos para pagar os traficantes. Eu não sabia mais o que era tomar banho, nem trocar de roupas. Passava dias sem dormir e sem comer. Às vezes fazia dívida com os traficantes, não conseguia o dinheiro para pagar. Aí eu fugia para São Paulo e ficava com os mendigos dormindo embaixo dos viadutos. A minha mãe ia me procurar e me trazia de volta para casa e pagava para o traficante a dívida.
Ela pedia para ele não vender mais, mas ele vendia. Eu mentia e manipulava todo mundo para obter dinheiro para droga. Todo mundo passou a me odiar e me desprezar. Além do crack, eu era alcoólatra. Uma noite, muito embriagado, queria dinheiro. Não consegui. Peguei um gilete e comecei a me cortar todo o meu corpo. Minha mãe entrou em pânico vendo aquela cena. Tanto sangue correndo na sala. Ela conseguiu R$ 10 e me deu. Aí eu fui fumar crack. Eu estava desesperado, mas não tinha força para sair. Aquela droga maldita sufocou o amor que eu tinha pela minha mãe. Mesmo eu vendo ela chorar, eu não conseguia ter sentimento por ela. Eu não conseguia sentir a dor que ela estava sentindo naquele momento. O único filho sendo devastado pela droga. Era uma mistura de sentimentos, arrependimentos, ódio, angústia, vontade de morrer. Cheguei até tomar um monte de comprimidos, até pensar em suicídio. Pensava em amarrar um fio na coluna de casa e me enforcar. As crises de compulsões, eu quebrava tudo dentro de casa. Minha mãe teve que ir morar com a minha tia, com a tia dela, que era a mãe de criação dela. Fiquei só em casa. Não tinha mais nada em casa. Só sobrou um colchão no chão, aonde eu dormia. Uma noite fui roubar um carro para pagar dívida de drogas. Fui preso. Minha mãe ficou desesperada sem saber aonde eu estava. Me procurou nos hospitais, no ML, porque ela sabia que eu estava devendo os traficantes. Aí ela recebeu minha carta de dentro da prisão. Quando eu saí da prisão, tudo começou de novo. Aí minha mãe arrumou uma internação em uma clínica de recuperação. Fiquei 9 meses internado numa comunidade terapêutica lá em Brasília, no Distrito Federal. Lá eu vi que eu não era o único sofredor. Eu vi tanta gente lutando para sair daquela droga maldita. Vi filhos de fazendeiro, irmãos de jogador de futebol, pilotos de avião, cozinheiros, engenheiros. A droga não escolhe cor, raça, se é rico ou se é pobre. Ela destrói todos que se aproximam dela. Depois de 9 meses eu voltei para casa e recaí de novo. Tudo que eu contei, eu fiz tudo de novo. Minha mãe já tinha mobiliado a casa dela. Ela estava feliz. Mas aí a droga devastou tudo de novo. Depois voltei para casa e recaí. Depois fui internado mais 4 vezes. Nós já estávamos muito doentes por causa da dependência química. Eu digo nós porque minha mãe já não aguentava mais. Ela estava sendo codependente. Não dormia, não comia, só chorava. Muitos aconselhavam ela a ir embora de casa, porque ela já era aposentada, ela podia viver em qualquer lugar. Abandonaste esse filho nóia, porque não tinha mais jeito para mim.
Nós éramos o comentário do bairro. Todo mundo no bairro comentava sobre o que eu fazia com a minha mãe, sobre as coisas terríveis que eu fazia, sobre os objetos que eu saía, que eu arrancava dentro de casa, todo mundo via, que eu colocava os botijões, fogão, geladeira no carro dos traficantes. Todo mundo falava que dó dessa mulher trabalhando e esse filho nóia vendendo tudo dentro de casa. Não era fácil para minha mãe. Foi aí que ela procurou ajuda na igreja. E ela foi procurar socorro em Deus. Em um dia, no meio da rua, um homem profetizou para ela que ela tinha um filho drogado, mas Deus ia libertá-lo. Eu sabia que eu ia morrer na droga. Não tinha jeito para mim. Falando assim, não dá para você entender a dimensão de tudo que estava acontecendo na época. Mas era um quadro deplorável, triste de se ver. Eu ia morrer ou pela mão da polícia, ou pela mão dos traficantes, ou de overdose. Não tinha jeito para mim. A gente não sabia mais o que fazer. Minha mãe já tinha me levado no psicólogo, já tinha me internado 5 vezes. Eu já tinha sido preso. Ela me buscava sempre embaixo dos viadutos. Foi aí que eu pedi para ela: mãe, me dá mais uma chance. Eu estou morrendo nas drogas. Eu sei que a senhora não tem mais dinheiro. Eu sei que a senhora não tem mais de onde tirar. Mas me ajuda, me leva mais uma vez para uma casa de recuperação. Aí eu fui mais uma vez para uma casa de recuperação, lá em Jacareí, condomínio Lagoinha. E nessa casa de recuperação, eu tive um encontro com Deus lá e fui liberto por Cristo. Dentro desta casa de recuperação, eu tive um encontro real com Cristo. Ele olhou para mim com misericórdia, viu a minha dor e o da minha mãe, a dor da minha mãe. Ele viu o nosso sofrimento. Ele entrou na minha vida de uma forma que não dá para explicar. Ele tirou de mim toda a compulsão, todo o desejo maldito pela droga. Ele fez um milagre na minha vida, na igreja, dentro daquela casa de recuperação. Um dia eu estava muito triste, chorando, pensando na minha vida. Um filme passava na minha cabeça. Lembrei da minha infância, lembrei da minha mãe, lembrei de tudo. Aí eu pensava: Deus, o que eu faço para deixar essa maldita droga? Quando eu estava com o folheto na minha mão, uma palavra me chamou a atenção e estava escrito naquele folheto: basta querer. O Espírito Santo falou no profundo do meu coração naquele momento: é só você querer e eu te liberto agora. E eu disse para o Senhor: eu quero ser liberto agora. E o Senhor me libertou dentro daquela casa de recuperação. Hoje faz 16 anos que eu estou livre para a glória de Deus. Compartilhe esse testemunho para pessoas que precisam ouvir. Há muitas famílias em desespero, achando que não tem mais saída. E há jovens iludidos galgando por este caminho maldito, começando com um simples copo de cerveja, com um simples cigarro de maconha. E um abismo ele chama outro abismo. Que esse testemunho possa ajudar vidas, restaurar famílias, em nome de Jesus. Amém.